tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de maio de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2652. Ele tem 8 páginas, 57 elogias e 23 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. Agora, o tema é vício. A especialidade é etologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, a professora a doutora Adriana, que está ali muito bem acompanhada hoje. Agora, definição. O vício é o hábito, o costume, a tendência, o defeito, a mania, a manifestação persistente de comportamentos antievolutivos, compulsivos e excessivos da consciência, homem ou mulher, aparentemente irresistíveis, denotando algum tipo de dependência consciencial. Os bagulhos autopensênicos, as fixações patopensênicas, a falta de retilinearidade pensênica, os comportamentos viciados, as condutas viciantes, os pensamentos obsessivos automáticos em decorrência da falta de reciclagem ideativa, a memória seletiva dificultando a abstinência mental do vício, a memória viciada, as lembranças associadas à adicção, os maus hábitos associados às companhias, as situações, aos objetos e a rotina patológica, os grupos a serem evitados, as amizades ociosas, o ócio não produtivo, o vazio consciencial preenchido pelos, no caso aqui, pelos vezos, o buraco negro humano. Eu li apenas aí as primeiras linhas da fatologia, tem mais de 20. Os cacuetes holobiográficos, as particularidades da personalidade viciada decorrente da vivência holobiográfica, os excessos multiexistenciais, os vícios atuais enquanto indicadores pesquisísticos holobiográficos, os paravícios do antepassado de si mesmo reverberando na ressoma atual, as consequências paragenéticas do mau uso somático, as consciências energivas presentes no holopensênio doméstico da consciência quando dependente. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico das associações, com 15 associações sem fins lucrativos, voltadas para o auxílio no tratamento de vícios distintos. Tem também o tópico da taxologia, com 100 tipos específicos de vícios. Vale a pena ver isso, hein, com calma. Depois tem o último tópico aqui da antidiscernimentologia, com 5 maneiras descritas em ordem funcional, a partir das respectivas especialidades, de a consciência expor o predomínio do antidiscernimento pessoal. Vale a pena ver isso aqui, 5, muito sério isso aqui. Agora, a remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autopensenização ilícita, autopostura viciada, tabagismo, toxicomania, vício da formação cultural. Frase enfática. E não existe vício simples. A conduta viciada vem acompanhada de trejeito, pensamento, emoção, energia e mecanismos de funcionamento intraconsciencial a serem reciclados continuamente. Você já ponderou sobre a presença de possíveis vícios no micro-universo consciencial? Considera-se dominado ou dominada pelo auto-vício ou busca a reciclagem através da abstinência? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Mania, sestro, excesso, adicção, obsessão. Repetição, compulsão, intoxicação, compensação, dependência. Abstinência, autocontrole, reeducação, desassédio, consciência-terapia, etologia, subcerebrologia, holomaturologia, homeostaticologia e autodiscernimentologia. Agora, o tópico hoje, aqui o verbete, do dicionário é gerontologia. O argumento é intrafisicológico. Ele tem 51 itens chamativos em uma página e meia.
Agora, questionamento. Que dicas o senhor dá, ou pode nos dar, para chegarmos aos 80 inteiros? 80 anos inteiros igual o senhor. Sai dessa, hein? Sai dessa. Olha, eu, no meu caso, eu acho que é a minha organização. Eu sou um cara totalmente pirado em matéria de organização. Então, essa organização faz com que eu estou sempre mais ou menos disposto. E outra coisa, eu não dou valor para nada que seja secundário. Eu olho muita coisa, muito detalhe, mas eu não dou valor, eu não sofro com determinados processos de detalhe. Pelo contrário, eu uso o detalhe para me ajudar. Eu acho que isso importa. Então, eu olho muito meu corpo, meu sono, minha comida, meu alimento. Hoje, por exemplo, eu estava acabando de dizer, eu fiz uma orgia gastronômica. Comi mais proteína, que é uma coisa que eu não como todo dia, mas é que houve a confluência dos alimentos que estavam lá à disposição. Então, eu nadei de braçada. E isso é assim, é preciso de fazer, né? Quando não tem, para compensar. Agora, conservo o meu peso até nos gramas. Eu olho tudo. Eu, geralmente, tenho 78,500, 78,5 quilos, mais ou menos por aí. Às vezes é 78,300, às vezes é 78,700, eu olho gramas, os gramas, olho tudo. Então, eu acho que isso me ajuda. Por exemplo, na questão de sono, eu nunca fico no estado que eu preciso de estar bocejando sem parar, porque eu estou com algum atraso ou a carga horária de sono não atendida. Então, eu penso que isso também pesa na balança. Agora, outra coisa que mantém a minha disposição, agora eu vou falar o que é que mantém mesmo de fato. É o processo de mexer com as energias, né? Eu movimento a energia 24 horas por dia, então isso coloca você up-to-date, atualizado, você está em dia. A minha disposição eu tenho que estar me segurando. O negócio todo é esse, é excessivo. É o tal negócio da mega euforização. Se deixar, eu estou sempre nela. Entende como é que é? E a vida não pode ser assim. Então, eu compenso tudo. Eu compenso a psicomotricidade com o processo da mental somaticidade. Aquilo que eu penso muito e aquilo que eu faço como exercício. Isso tudo eu levo na balança também. Eu acho que é por aí. Agora, por exemplo, o nosso amigo, ele tem 33 anos. Você está com tudo, você está com 33% só dos 100 anos. Você tem menos da metade da minha idade. Você está com tudo, vê o que você faz com isso. Agora, outra coisa, faça tudo que possa render mais evolutivamente, a começar do lugar que você está. Se você quer aumentar a sua evolução, venha para cá. Eu não convido ninguém, estou só te falando que vale a pena, pensa bem nisso. Então, meu caso todo, eu vi isso. Eu faço a confluência dos fatores evolutivos. Não quero saber. Eu dou preferência para isso. Fim de papo. Então, com isso, a sua tendência é errar menos e acertar mais, dentro daquilo que você faz. Se eu não acerto mais, é porque eu sou burro. Mas, olha, quando o negócio pega a burrice da pessoa, ninguém pode reclamar. Nem o evoluciólogo reclama. Porque ele está dando o que ele pode. A burrice tem que descontar. Você não pode pedir para ensinar a pessoa a entender a teoria geral da relatividade para um gatinho. Então, tem um limite. O meu limite é esse. É a minha burrice. Esse é o limite de todo mundo. Cada um faz o que pode. Agora aqui, professor, no verbete do DAC, o senhor fala de envelhecer com alegria. Outra coisa, isso é bom vocês saberem, vocês que vivem comigo. Eu sou um cara mais de bom humor ou sou de mau humor? Como é que eu sou? Pois é. Eu estou sempre com disposição e quase sempre de bom humor. Agora, tenho frequentemente contato com pessoas da quarta idade. Uma delas perdeu o marido há 6 meses, com 89 anos. Ela tem 82. Ela não cessa de repetir como sofreu na mão dele. Imagina o assédio que ela deve estar se submetendo. Exteriorizei energia quando a abracei e depois ela não queria mais que eu fosse embora. Fez até uma piada dizendo que ia me amarrar no pé da mesa. É aquele negócio que eu falei, ontem mesmo eu falei negócio de pé da mesa aqui. O que se pode dizer para fazer tarde uma pessoa nessa condição, que não acredita em nada? Fiquei désolé por ela. Quem está falando é fora daqui, ela mora no exterior, entende? Olha, a melhor coisa que você faz é o seguinte, ajuda tudo que você puder. Não tem jeito
algum livro que você possa dar em algum idioma que ela vai entender, entra por aí. Agora ajuda. Pelo seguinte, não é bom ela ficar quer dizer, deprimida. Nessa idade isso não é bom. Ainda mais o marido que morreu há 6 meses, isso não é bom. Então ajuda naquilo que puder. Agora, ó, a sua energia faz bem para ela, por isso que ela sentiu a atração do processo. Ajuda. Você está aí com uma assistível, não pode deixar. Agora, a verbetógrafa, doutora Adriana, está escrito aqui. Tá? Na terceira linha da fatologia, página 1. Poderia nos falar mais sobre a memória viciada e as lembranças associadas à adicção? Como apagar, em definitivo, essas rememorações patológicas? Ele não quer nada. Bem, isso é o Dória, é o Eduardo Dória, lá de Curitiba. Okay. Lá de Curitiba, né? Nosso colega. Tá certo. Bom, o Eduardo, ele deve entender bem de memória, né? O Eduardo é médico. Da gente pensar o seguinte, todo processo de vício, o vício mental, o vício ideativo, ele tem associado um processo da memória, a memória contextual, a memória processual. E o vício, o que acontece? Quando a pessoa ela começa, às vezes, a fazer o esforço para entrar numa abstinência, como as sinapses dela já estão tão automáticas com aquele tipo de ideia, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de emoção e aquele prazer, acaba com que a memória, volta e meia, faça com que ela se remeta a situações em que ela utilizava o vício. Então, muitas vezes, a pessoa que está querendo entrar na abstinência de qualquer tipo de vício, apesar dela ter o processo de, com a vontade, o posicionamento, ela buscar não fazer mais nenhum tipo de associação com vício, volta e meia, pelo processo da memória seletiva, ela acaba se lembrando de situações em que ela utilizava aquele vício. Às vezes lembra de imagem, lembra de pessoas, lembra de objetos, lembra de contextos. Como é que a gente faz para resolver essa situação? Tem que cortar. O máximo que a gente puder cortar de bagulhos autopensênicos que levam a gente a se intoxicar e ter lembranças pelos vícios. A gente pensar, nosso pensamento, quem comanda é a gente, né? Então, toda vez que tiver no processo de lembrar, rememorar determinadas situações, isso tem que ser cortado. Tudo que você puder retirar de bagulhos, de objetos que você tem em casa, que possa facilitar essas lembranças ou você ativar essas memórias, melhor. Então, o ideal é você cortar todos os bagulhos energéticos de casa, quanto os bagulhos autopensênicos. Agora, na fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar sobre os tratamentos frustros, principalmente o tabagismo, causador de uma dependência de difícil abandono? Então, uma das questões que a gente vê dentro do processo do vício é que o vício ele nunca é simples, né? Ele geralmente tem uma série de condições associadas a ele. A forma de pensar, a forma de sentir, os trejeitos, os mecanismos de funcionar. E que muitas vezes só a pessoa entrar no processo da abstinência, dela cortar aquela ação da busca pelo vício, isso só não resolve. Então tem uma série de condições que ela tem que fazer uma reeducação. Ela tem que reeducar a forma de pensar, ela tem que reeducar os objetos que ela tem em casa, ela tem que mudar muitas vezes as companhias, ela tem que mudar a forma de pensar, muitas vezes a forma de sentir. E quando isso não acontece, e hoje em dia a gente sabe que existem os tratamentos, que tem várias pessoas, vários profissionais ajudando na questão da dependência, isso faz com que a pessoa recaia novamente no vício. Então, essa questão dos tratamentos frustros, muitas vezes são os problemas. Quando o tratamento ele é mal feito, a tendência é a pessoa recair. E o que a gente percebe? Que quanto mais a pessoa recai, mais às vezes ela perde a confiança no processo dela conseguir superar o vício. E uma das questões que a gente vê que mais ajuda, e inclusive na questão do tabagismo, a gente vê que com o processo da força de vontade, com uma equipe multiprofissional e realmente o posicionamento firme da pessoa, isso faz com que ela consiga se livrar do vício. Na parafatologia, página 6ª, não, a 6ª e 7ª linhas,
Poderia nos esclarecer mais sobre o ambiente extrafísico da Cracolândia, do prostíbulo e da Boca de Fumo? Como é possível reurbanizá-los? Essa é uma questão importante e atualmente a gente fala muito da questão da Cracolândia, de uma reurbanização intrafísica, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de pensar nesse ambiente extrafísico e essa forma de reurbanização extrafísica. Não sei se a pessoa que está comentando, ela já chegou a ver alguns vídeos a respeito da Cracolândia. Isso tem disponível na internet, isso já teve uma série de condições em rede de televisão, que já passaram vários documentários a respeito. Então, essa questão da Cracolândia, o prostíbulo e a Boca de Fumo, elas são bem caricaturadas quanto à questão de vício, da dependência mesmo. A questão da Cracolândia, o processo da droga, do crack, o prostíbulo, muitas vezes o processo da promiscuidade, do vício sexual, e muitas vezes está envolvido também a questão da droga. E também o que a gente comenta aqui da Boca de Fumo, que é onde você tem o processo do alimento do dependente químico. Então, veja, nesses locais, a gente, apesar de estar ali convivendo com a questão intrafísica, a gente não tem como ignorar e não pode ser ingênuo quanto à questão extrafísica. Então, esse processo de reurbanização, muitas vezes, vai acontecer também de extrafisicamente para o processo intrafísico. Então, da gente pensar só no intrafísico não vai nos resolver. A gente tem que pensar, muitas vezes, do quanto essa reurbanização extrafísica já começa a impactar no processo intrafísico. Poderia elucidar em taxologia o item 90, vício mental somático? Aqui no vício mental somático, eu quis chamar a atenção dos processos de lavagem cerebrais. Muitas vezes existem vícios de forma de pensar e formas de ter de ideias relacionadas a condutas e lavagens cerebrais. Muitas vezes a gente vê isso no processo de religião. Então, algumas formas, algumas crenças mais enraizadas, alguns dogmas, e muito embora a pessoa, às vezes, comece a ter uma ideia, né, da forma inadequada dela pensar e dela ter essa ideação, ela, muitas vezes, ela não consegue ainda modificar pelo processo de vidas e vidas, e às vezes até em comunex, em comunidades extrafísicas, o processo de lavagem cerebral. Daí veio a ideia do processo do vício mental somático. Na fatologia, página 1, quinta linha, linha de baixo para cima. O que seria os cestros sorrateiros? Eles estão pegando tudo. Uhum. Os cestros sorrateiros são justamente aqueles tipos de vícios mais sutis, e eles ficam ali subdiagnosticados. Como se fossem determinados vícios não caricaturados, eles são sutis, do jeito, do trejeito da pessoa, que muitas vezes ela nem percebe que ela tem determinados vícios, às vezes vícios de linguagem, vícios de comportamento, vícios de comunicação oral, que são bem sorrateiros, ela não consegue observar, e às vezes, quando isso pode crescer, isso pode começar a dar alguns processos mais graves para a própria pessoa. Ainda em fatologia, mesma página, quinta linha. Por favor, amplie o vazio consciencial preenchido pelos vezos. É muito comum a gente ver determinados comportamentos, vícios, defeitos, atitudes obsessivas, compulsivas, que as pessoas elas buscam, na verdade, aliviar algum sofrimento emocional. Então, muitas vezes, são fugas emocionais. E a gente vê isso muito, e é muito comum no processo da droga. Às vezes, a pessoa ela tem um sofrimento muito grande, ela tem um vazio muito grande, e ela acaba entrando na busca pela droga. Muitas vezes, a gente pode falar aqui também do vício sexual. A pessoa tem uma dificuldade, ela tem uma dificuldade de autossustentação, e ela acaba entrando no processo do vício sexual, até pela energia da outra pessoa. Então, tem uma série de condições de vício, vício de compras. É muito comum, às vezes, a pessoa está chateada, ou está mais entristecida, ou passou por algum trauma, ela acaba tendo um excesso de compras. Muitas vezes, tem pessoas que têm um vício pela compra
para não conseguir sentir, para não se permitir sentir aquele vazio existencial que ela tem. Ser viciado em não ter vícios pode ser prejudicial? E esse está querendo pôr fogo no circo. É boa a gente pensar, né? Bom, a questão do vício é sempre o prejuízo que traz para a pessoa e para as pessoas ao redor dela. Então, todo vício, a gente tem que ver a frequência, a gente tem que ver a intensidade, a gente tem que ver a preocupação da pessoa com aquilo, o que modifica na vida dela. Então, até aqui na listagem de 100, em um momento que a gente fala da pessoa que é viciada em ter uma alimentação correta. A alimentação correta é uma coisa muito certa e a gente tem que sempre buscar essa alimentação mais correta. Mas tem aquelas pessoas que elas são viciadas em ver as calorias, em ver se tem gordura trans, quanto que tem, quanto que não tem. Então, em determinado momento, quando isso começa a dominar a vida dela e dá prejuízo a determinados comportamentos e a rotina do dia a dia dela, isso é um problema. Então, tudo que é demais em excesso, a gente tem que abrir o olho. Adriana. Minha gente, eu queria mostrar para vocês que eu estou aqui com um volume Meus Direitos, Programa São Paulo Amigo do Idoso, Direitos do Consumidor Idoso e outras informações. Me deram isso aqui porque hoje o tema aí é gerontologia no dicionário. Eu vou ler só para vocês alguma coisa do índice. Atendimento preferencial, trabalho, aposentadoria, pensão, benefício especial, habitação, saúde, cultura, esporte e lazer, educação, transporte, estacionamento, publicidade e compras. Como fazer compra? Os seus direitos, a garantia, prazo para reclamar de um vício aparente, prazo para reclamar de vício oculto, recusa em cumprir o que foi oferecido, produto impróprio ou inadequado ao consumo, crédito consignado, golpes e fraudes, golpes bancários, golpes de falsos vendedores, golpes de aposentadoria, acesso à justiça, programa São Paulo do Idoso e os endereços úteis. Isso aqui é o máximo para idoso. Agora, veja, a turma de São Paulo sofre mais do que a gente. Eu sou idoso, mas sou de Foz do Iguaçu. Aqui a vida é muito melhor do que lá. Agora, outra coisa, nós estamos aqui, um livro que a Cris e o Pedro trouxeram lá da Argentina, sobre a tríplice fronteira, dinâmicas culturais e processos transnacionais. Verônica Jiménez Bellivu e Silva Montenegro. A Verônica é de Buenos Aires e a Silva Montenegro é do Rio de Janeiro. Elas são as compiladoras de uma série de trabalhos sobre o processo da tríplice fronteira. É muito interessante o livro. Esse livro é da Holoteca, nós vamos dar para lá para eles verem como é que faz. Vale a pena ver o livro, já estive olhando uma opção de coisa aí. Agora, outra coisa, hoje é quinta-feira, dia 9. Depois de amanhã, daqui 2 dias, é dia 11, na verdade, é dia 11, sábado. Nós vamos ter às 19 horas no discernimento e a pessoa paga R$15 para ver uma preleção, uma conferência da Táhira, junto, que depois ela vai fazer também uma apresentação de 1 hora de show com a minha amiga jiboia, que chama Merite, de modo que é bom vocês comparecerem lá. Isso é depois de amanhã, às 19 horas. Vale a pena ver. Discernimento, sábado. Vocês já estão sabendo. Eu já avisei isso aí para várias pessoas, já venho falando faz 2 dias. Agora, professor, você quer ver o livro da Tríplice Fronteira? Aí, pega lá para ela. Professor, só para acrescentar o evento de sábado, depois da manhã, as pessoas podem chegar lá e fazer o pagamento do ingresso lá na hora. E depois da dança, a Táhira vai ter um tempo para fazer um debate, se alguém quiser fazer perguntas. Ela topa tudo. Sobre o Egito, a cultura egípcia, árabe, né? Então é interessante. O nome dela é Táhira. Táhira Maharshi. Táhira. É com H, o nome né, é bonito, o nome é bonito. Agora, gente,
A cobra também é bonita, tá? É Tahira com H e Tahira Maharshi. Então é interessante, a dança vai ser mais ou menos 1 hora, né? Aproximadamente. Você quer falar alguma coisa? E depois, então, ela vai abrir, porque às vezes as pessoas querem, né? Tem alguma curiosidade aí sobre a África, né? Me conta, essa sua roupa também é de cobra. Aqui, ó. Pois é. Hoje Agora, eu vim... vocês aí não são os cobras? É preciso ver os seus... Como é que é? A sua irmã. Hoje eu vim especialmente em homenagem a Merite, que ela ainda está no processo de troca de pele. Eu acredito que até sábado ela já tenha trocado de pele, então vocês vão conhecê-la exatamente escura. Ela está trocando de pele. É que alguns aí já tentaram e não conseguiram. Ela consegue. Ô, gente, é o seguinte, esse negócio da troca é um processo. A troca é um peeling. Cadê a Roberta? A doutora Roberta não está aí, né? Mas é interessante porque ela troca a pele, mas é um processo de vários dias. Gente, até o olho sai. O olho fica branco, aí ele sai. E a pele, segundo a Tahira, eu nunca vi, ela sai inteira. A Tahira falou que vai dar a pele para... eu vou ganhar essa pele. E aí eu já falei com a Tahira que eu vou doar para a holoteca. Para exposições. É interessante, gente. Tem lá, nós temos lá, né, nossos... Tem muita gente que quer ser o cobra, então vamos ver, né? Vamos ver como é que fica. Agora, Arlindo, eu entrego a nossa doutora. É a Tânia que está... A Tânia, faz favor, Tânia. Você que tentou um mau jeito. Eu peço perdão para vocês, até o ano 3000, que às vezes eu interfiro aqui na frente das pessoas. E eu não sou esse negócio de estar pedindo desculpa toda hora, que eu acho isso uma frescurite. Então eu vou em frente. De modo que eu estou pedindo a frescura até o ano 3000, vocês me perdoam. Estamos perdoados. Estamos todos perdoados, professor. Então tá. Adriana, na primeira página, na fatologia, é na 6ª linha, de cima para baixo. O buraco negro humano. Fala um pouco desse buraco negro, que esse é que faz teu vício. O buraco negro. O buraco negro, né, que é para a gente chamar a atenção no processo daquele buraco fundo, sabe aquele que você olha e você vê, cadê o fundo que você não enxerga, né? Então a gente chama do buraco negro humano. Então o que a gente vê? Muitas vezes o processo do vício, ele começa com uma necessidade da pessoa conseguir preencher aquele buraco, aquele vazio que ela sente. Opa. Não é comigo, não. Aquele vazio que ela sente, né? Aquele processo existencial, que às vezes ela tem aquele vazio, ela não consegue se sustentar, então ela começa a entrar no processo dos vícios. É muito comum o vício do alcoolismo, o vício da droga, às vezes o próprio vício de compras, como a gente citou um pouco antes. A questão justamente é de, através dos vícios, a pessoa conseguir preencher e ter uma sustentação disfuncional, né? Que é o processo dela utilizar o vício como uma muleta, certo? Tá, muito obrigada. Primeira linha? Opa. Primeira e segunda linhas da patologia, os pensamentos obsessivos automáticos em decorrência da falta de reciclagem ideativa. A questão aqui seria o seguinte: existem determinadas formas de pensar viciadas. Então a pessoa ela pensa daquele jeito, ela começa a ter uma rigidez de ideia porque ela só consegue pensar daquela forma. Então aquilo é uma forma viciada dela pensar. E muitas vezes isso dá prejuízo para a pessoa e faltou reciclagem da ideia, faltou reciclagem do pensamento. Que o que a gente vê? Quanto mais a pessoa pensa de uma determinada forma, aquilo cria sinapses, né? A sinapse ela vai pensando daquela forma, a sinapse vai ficando cada vez mais automática.
é como se apresenta ali para ela um objeto, e ela tem uma forma de pensar a respeito daquele objeto já formada, aquilo é automático para ela. Então, aquilo é uma forma viciada, ela nem pensa de uma outra maneira. Então, o que está faltando muitas vezes? Aquilo começa a ficar rígido, e ela começa a ter uma inadequação. Então, precisa o quê? De uma reciclagem daquela forma de pensar. Agora, aqui na quinta linha da página 1, quinta linha de baixo para cima, né, que é fatologia. Você tem os hábitos doentios sutis. E depois, em seguida, também os cestos sorrateiros. Exatamente. Muitas vezes a pessoa ela começa o vício através de um hábito doentio. Então, o hábito não necessariamente ele é um vício, mas o vício ele começa a ser apresentado quando a pessoa passa a ter uma dependência daquele comportamento, quando aquilo começa a ficar obsessivo e compulsivo. Então, muitas vezes a pessoa começa com algum hábito doentio e aquilo vai crescendo, começa a virar uma conduta viciante. Por exemplo, tem gente que sempre, quando tem um bom negócio, comemora com bebida alcoólica. Então, tem uma reunião, vamos comemorar com uma bebida alcoólica. Teve um bom sucesso, vamos comemorar com uma bebida alcoólica. Daqui a pouco, essa bebida alcoólica ela passa a ser diária. Todo dia é um dia para comemorar alguma coisa. Então, aquele hábito que não era saudável, ele pode começar a ficar viciado. E a pessoa, se ela já tem uma tendência, às vezes a própria mesologia contribui para isso, a própria cultura contribui para isso, aquele hábito que era doentio, ele passa a ser viciado. Então, que a gente tem que começar a pensar, dentro do nosso processo de hábitos e rotinas, o que a gente pode passar o pente grosso e o pente fino para avaliar o que não está saudável. Que muitas vezes nessas repetições, aquela situação ela vai crescendo, tomando um tamanho que de repente a pessoa perde o controle. Isso se torna um vício. Então vale a pena a gente sempre passar esse pente fino nos nossos hábitos e rotinas. Tá ok, obrigado. Adriana, são duas perguntas. A primeira, na página 2, na teoriologia, o que seria a teoria da recompensa cerebral? Ok. Você quer falar a segunda? Não, depois vemos. Depois eu falo a segunda. A teoria da recompensa cerebral. Existe uma parte, uma área cerebral, dentro da questão do sistema límbico, que é a área de recompensa cerebral. São algumas áreas ligadas justamente ao processo do vício. O que seria isso? Quando você tem uma situação ou um gatilho para o vício, às vezes a própria substância ou às vezes uma questão situacional, isso faz com que essa área seja startada. Acontece ali o trigger do processo do vício. E essa área, quanto mais ela é estimulada, mais difícil de você segurar o vício. Porque é uma área que, quando estimulada, ela tem relação com o processo de recompensa, de prazer. Então, é uma área que ela está dentro do processo do sistema límbico, tem ali o núcleo accumbens, tem ali o estriado. Então, são regiões que são associadas à questão do prazer. E é interessante a gente pensar que são regiões, dentro da questão cerebral, que são muito primitivas. Então, a gente vê que, assim, como o nosso processo de vício está ligado aos instintos, à questão da primitividade, à questão do subcérebro, né? Então, é uma questão para a gente avaliar. E está tudo dentro do quê? Do processo emocional. Então, é uma área que, justamente, se você consegue entrar um período maior de abstinência, menos estímulo tem nessa área. Mas, quando você começa a estimulá-la, mais difícil você segurar o vício. Entendi. E na outra pergunta seria assim, quais sugestões você daria para uma pessoa que trabalha as energias, que conhece a conscienciologia, mas mora com alguém que tem algum vício, de repente de bebida alcoólica ou de drogas? Quais sugestões você daria a essa pessoa? A questão dela ponderar o quanto que ela pode ajudar ali e, às vezes, o que não dá para ajudar, né? Então, determinados vícios que são vícios mais grosseiros, mais complicados. Então, por exemplo,
um ambiente doméstico onde você tem um processo, você tem um alcoólatra. O alcoólatra não está sozinho. Então, você tem um ambiente extrafísico, você tem companhias extrafísicas ali ligada ao processo de dependência ao álcool. É o que a gente chama dos canecos vivos, né? O alcoólatra está ali, mas ele está sempre, ele é um caneco vivo do processo extrafísico, da questão das consciex, né, energívoras, que vão lá sugar a energia do alcoólatra. Então, tem que ponderar isso muito bem. Porque dentro da questão do vício que a gente falou, tem a questão do holopensene, tem a questão das energias gravitantes, tem a questão das consciex, que estão ali junto, tem a questão dos objetos ligados ao processo do vício. Então, a gente comentou do alcoólatra. O alcoólatra, às vezes, ele tem aquele cálice de cristal que ele comprou e é aquele cálice que ele toma o vinho dele. Ou então, a pessoa que usa cachimbo, ou charuto, é muito comum a pessoa que fuma charuto, às vezes ela tem aquela caixa do charuto e ela idolatra aquela caixa do charuto, ela abre a caixa, ela cheira o charuto, então tem toda uma composição ligada ao vício. Então, a pessoa que sabe trabalhar suas energias tem que ver o quanto que ela consegue dar conta de ajudar aquele ambiente. Ou às vezes cair fora, né? Exatamente. Ok, obrigada. Tem um limite, né? Chalita. Seguindo na linha da minha colega aqui sobre ainda isso que você está falando, na questão do alcoólatra, Adri, você é psiquiatra. Existem, acho que aqui na comunidade, 3 psiquiatras, né? Você, o Luiz, e eu acho que o terceiro é o Luiz também, né? São 2 Luizes. São 2 Luizes, tá. A minha pergunta é, são todos os vícios ou alguns vícios específicos que necessitam de tratamento com medicação? Se coloca a medicação ou não se coloca a medicação no caso desses tratamentos? Porque tem vários tipos de vícios, né? Ok. Então, os mais sérios, mais... Tem o vício da droga ilícita, o vício do álcool. É difícil você não fazer medicação. Tá. Até pelo processo de abstinência e pela fissura. Por exemplo, no processo do álcool, a pessoa ela é dependente química, ela é alcoólatra. Se você ela entra em abstinência naquele momento, ela pode chegar a ter um delirium tremens, que é justamente pelo processo da dependência ao álcool, ela começa a ter uma série de sinais e sintomas de abstinência e ela, inclusive, pode chegar ao coma. Então, não tem jeito, você tem que entrar com medicação ali, para evitar um delirium tremens. Então, agora, existem outros vícios, por exemplo, vícios de compras. Muitas vezes você consegue controlar o vício de compras por algumas atitudes profiláticas. Cartão de crédito, retirar cartão de crédito, retirar cheque. A pessoa, por semana, ela tem X de dinheiro só. Hein? Tá. Sobre o alcoolismo, eu entendo que tem níveis de porcentagem diferente. Até um determinado nível não se entraria com medicação, depois, ou como é que você... Não. Quem tem dependência ao álcool, quem é alcoólatra, ele vai fazer abstinência. Ok. Se ele está em uso de álcool e ele é alcoólatra, ele vai fazer abstinência. O que é a questão da dependência? É isso que eu queria perguntar. A dependência química, ela ocorre justamente porque você tem uma mudança estrutural dentro do processo da química. Então, você muitas vezes modifica ali um receptor. No que você tem uma mudança de receptor, isso mostra que existe uma dependência química. Não só isso acontece com o álcool, mas acontece com determinadas medicações, acontece com a droga. Então, tudo que gera dependência química mostra que há uma alteração estrutural. Então, Adri, se a pessoa não consegue ficar uma semana, uma vez por semana, ela precisa sair para tomar cerveja, ou vinho, ou o que for. Uma vez por semana, mas toda semana. Já caracteriza uma dependência. Aí tem que ver se é uma dependência, às vezes, pelo social. Entendi. Porque a dependência do alcoólatra, às vezes ele fica 2 horas sem beber. Ele já tem todos os sinais de abstinência. Todos, eu digo assim, que se manifestam mais inicialmente, né? Os tremores, começa a ter enjoo, às vezes começa a ter umas alucinações visuais. Tá, entendi. Obrigada. Tem que ver cada vício, você pegou mais no alcoolismo, né, do alcoólatra, mas cada vício tem um tipo de abstinência, né?
Página 5, associações, número 10 e número 13, né? Homens que amam demais e mulheres que amam demais. Poderia aprofundar um pouquinho isso aí? Ok. Nós temos ali também no 7, que tem, bem nessa linha, né? Dependentes de amor e sexo anônimos, e tem homens que amam demais e mulheres que amam demais. Não sei se você viu, deve ter uns 6 anos, talvez, tinha até uma novela que eles falavam sobre esses grupos anônimos das mulheres que amam demais. Você chegou a ver, não? Não? Que é interessante que eu chamei a atenção desse grupo, e tanto na taxologia tem o vício interconsciencial, que muitas vezes a pessoa ela não consegue se sustentar sozinha, e ela acaba fazendo uma dependência a outra pessoa. É uma dependência consciencial. Então, é muito comum nesses casos, por exemplo, vamos citar aqui, que até passava nessa novela, das mulheres que amam demais, a pessoa ela ficava atrás do companheiro o tempo inteiro. Ela colocava, inclusive, detetive particular para ver o que ele estava fazendo. E, se ela percebia alguma forma que ela pudesse achar ali que ele estava traindo ela, ou que ele estava querendo deixá-la, ela começava a ter atitudes desesperadoras e até chegava ao processo de automutilação. Então, é aquela forma compulsiva, obsessiva, de dependência a uma determinada pessoa. É claro que isso tem a ver com a questão da personalidade, né? Ok, obrigado. Professor, qual critério o senhor utiliza para a classificação dos vernáculos envelhecidos pelo uso? Quer dizer, vernáculo aqui no caso quer dizer vocábulos, né? Pois as palavras morte e reencarnação já foram recicladas pela neurociência e conscienciologia. A palavra karma, na sua opinião, também não seria uma palavra envelhecida, já que carrega em seu bojo uma associação com o determinismo? Não seria melhor consequência existencial? Eu pensei nisso, mas desisti, porque o karma é muito generalizado, é praticamente internacional atualmente. Então, eu acrescentei as coisas do egokarma, grupo karma, holokarma e o polikarma, que esse ninguém fala. Então, eu acho isso mais fácil. Agora, consequências está muito mais complexa, muito mais difícil de ver. Outro termo que eu uso é biovórtice. Olha isso. Professor, já fiz um punhado de reciclagem íntimas em relação à minha vida afetiva sexual, mas ainda faltam outras para largar vícios sexuais extrafísicos. Hoje, tem um rapaz interessado, sem muita expectativa nem planejamento, em começar um relacionamento comigo. Ambos estamos atualmente bem engajados em trabalho proexológico da conscienciologia. Como posso avaliar se vale a pena investir ou se não pode mais ser uma roubada em termos sexuais e afetivos? Escuta, você tem 34 anos, já está crescidinha, já sabe o que você quer. Pega o conscienciograma e passa o rapaz no conscienciograma. É uma saída. Qualquer coisa, usa uma lupa para ver a situação. É uma saída. Agora, para você, houve algum vício complexo que a verbetógrafa superou, que poderia citar como exemplo? Sim. Você era muito doadora, você agora segurou um pouco, que estava excessivo. Estava ficando pobre e já ia viver debaixo do viaduto, não foi isso? Mas não pode ficar miserê, né? Miserê não. Não, veja, eu posso enumerar aqui uma situação, algumas situações, né? Eu tenho uma dificuldade ainda com o processo do café. Café ainda é uma... Você toma café? Tomo café. É mesmo? Isso. Tomo. Então está danado. Tomo café. Eu vou te mandar para um psiquiatra. Estou perdida. Todo dia de manhã eu tomo café. É interessante que é um processo que começou pela mesologia, tinha uma questão cultural mesológica. É interessante que dentro da família tinha a criação de café, árabe gosta muito de café também. Então, tem uma situação que eu vejo que tem toda uma questão composta. Obviamente, eu gosto do gosto do café, e eu percebo que tem algumas coisas que eu ainda tenho dificuldade, porque de manhã eu ainda tomo um café que ele me ajuda a ficar mais desperta. Essa é conversa fiada.
E assim... E sempre você sabe que é psicológico, total. Eu não acho que seja. Mas, Valdo, você sabe... Nunca tomei café, não preciso disso. Pois é, mas eu vejo, por exemplo, para mim, eu percebo dentro das questões de abstinência que existe um vício meu, sim. Porque quando eu não tomo, eu chego até a ficar com dor de cabeça. Isso é um sinal de abstinência. Então, isso eu vejo que é um vício. Mas existe. O pior do que o café é o chocolate. Mas esse eu saí. Eu, para mim, se ia arranjar alguma coisa, esse negócio de café é bobagem. Eu quero ver, é aquele caso que eu sempre conto, dos 2 psiquiatras que foram lá no instituto para falar comigo. Aí fecharam e pediram para eu fechar a porta. Eu fechei a porta. Aí a senhora, era um casal, os 2 psiquiatras, tudo professor de faculdade, com um monte de trabalhos escritos em inglês, até na Europa. Aí ela vira e fala assim, olha, nós viemos aqui por causa dele. E assim o dedo para o marido, por causa dele. Ele está com 40 e poucos anos, mas tem um vício que ele não consegue fazer. Então, nós viemos aqui para ver o que você pode fazer. Que isso aí cria um problema para ele, porque ele leciona, ele dá aula, ele atende os outros, ele escreve, e como é que fica? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu já vi, ele sofre de onicofagia. Eu falei assim, mas como é que você está saindo? Ele está escondendo a mão, os dedos, ele está assim, ó, está assim, para ninguém ver como é que é. Agora eu falei assim, me dá aí, deixa eu ver. Fui olhar realmente, ele comia as unhas todas. Agora, eu só para chatear, perguntei para ele, por acaso, você rói a unha do pé também? Ele falou assim, não, essa não. Eu falei assim, então já está bom, já é alguma coisa. Agora, aí eu fui explicar para ele o que devia de fazer e o que ela devia de fazer. Agora, veja, eu perguntei para eles, para saber, para ela e para ele, se ele tinha assim, uma ansiedade muito grande para chegar naquilo. Eu falei assim, não, se ele vai fazer alguma coisa, ele já põe ansiedade naquilo. Agora, veja, parece que com a conversa toda e o negócio de eu falar tudo na cara, na lata, ele melhorou, entende? Agora, ele tinha comido mesmo as unhas para valer. Valdo. Deixava, o negócio estava praticamente no osso. Agora, um psiquiatra com onicofagia, pensa bem, eles tinham razão de chegar lá. Você há de ver a mulher me pedindo a situação. Isso foi tudo de gente do Rio. Ele é muito conhecido, eu nunca falei nada do nome Agora, dele. Valda, essa questão das substâncias, os vícios de substâncias são muito mais comuns. Não, eu sei por causa da bioquímica. Aí o vício é bioquímico. O dele não, é tipicamente psicológico. A onicofagia. Não, o café, o processo do chimarrão, o chocolate, várias substâncias que dão um processo e a pessoa coloca aquilo como um hábito. E não é um hábito. Às vezes ela já está dependente. Tem Coca-Cola, tem gente viciada em Coca-Cola, que é terrível. Guaraná. Certos refrigerantes aí são terríveis. Agora, esse nosso amigo lá, a onicofagia dele começou por causa da repressão familiar. Ele já sabia mais ou menos da coisa, mas eu acentuei o problema para ele se liberar daquilo, se libertar. Agora, o processo era já da adolescência dele. Agora, ele vivia escondendo. Ele chegou, sabe, estava assim com as mãos, assim, ó, para falar comigo. Ele falou que é assim tudo que ele faz, para o povo não ver. Mas, de vez em quando, tem gente que... Quem conhece o povo vê quem sofre de onicofagia na hora, não tem saída. Né? Mas, professor, nesse caso, qual seria o tratamento? O que a gente indicaria para as pessoas que roem unha? A primeira coisa que eu falei com ele é o seguinte, quando ele fosse fazer alguma coisa que não tivesse contato com o público e que ele fosse ficar com a excitação, da ansiedade, da expectativa, do ficar no stand-by trágico, eu falei, você vai colocar luvas. Arranja uma luva fina e fica, porque o Rio faz muito calor, usar luva é um problema. Mas isso seria bom. Tá. Então ele começou, primeira coisa, luva, quando ele podia, que assim o negócio já fica mais difícil. Sabe como é que é? Então, E o negócio foi esse. A hora que ele começou a ver que as unhas estavam crescendo, incentivou a ele. Quer dizer, foi a hora que ele passou o gargalo. A hora que fez isso, ele não precisou mais de luva. Ele não comeu mais unha. O ideal, então, seria a pessoa identificar. O ideal seria a pessoa identificar a situação quando causa mais ansiedade. Mas o negócio da luva começou a funcionar com ele. Ele conhecia a maioria dessas coisas, mas nunca
se predispôs a tomar a iniciativa. Agora, comigo e a mulher, está entendendo? Então, eu usei aquela técnica minha. Eu nomeei a senhora minha enfermeira perante ele. A senhora é a minha paramédica. Toma conta do seu maridinho. Vamos ver esse negócio. E eu quero saber das notícias. A coisa melhorou. Obrigada. Mas para valer. Agora, para a mulher, tem a questão de fazer as unhas, colocar, às vezes, unha postiça, porque aí ela não vai ver a unha postiça. A unha postiça, né? É que eles usam mais. Outra coisa, existe mais algum vício que está superando nesse momento? É a mesma pessoa que está perguntando. A pessoa está doida para cara saber de mim, né? Ele está contra você. Baia, tudo bem, vamos lá. Olha, eu não sei, hein? É bem possível que esse cara está interessado em você. Eu posso falar que você está available? O cara é de Porto Alegre. Depende do caso. Porto Alegre. Ele de vez em quando escreve para cá. Eu não conheço, eu não me lembro dele assim. Mas ele de vez em quando escreve para cá. É um senhor de Porto Alegre. Ah, tá bom. Bom, mas então, já que eu estou de consim com baia, vamos lá. O café ainda é um processo. Agora, tem dois vícios que eu considerava vícios e que, para mim, eles estão superados e ainda é um processo de superados, mas com vigilância. Vamos considerar superado parcialmente, que tem que ter vigilância. Um deles é o vício de música. Eu gosto muito de música. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para dormir cedo. Se eu pudesse, eu dormiria tarde todos os dias. Então, isso eu tenho que fazer força. Se eu for escutar uma música na hora de dormir, eu não durmo. Porque aí eu quero ouvir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, isso é um vício. Isso é vício. Então, corta. Esse é o vício musical. É um vício musical. Outra melodia. Agora, quase sempre a pessoa tem isso com música clássica. Se for música popular, é mais fácil. A sua é clássica ou popular? Não, é popular. Ah, então esse é mais fácil. O popular é mais pobre fácil. esse vício, o clássico é popular. É pior. O clássico envolve processo intelectual. Pois é. Agora, é interessante. Porque Uma outra coisa, você dança na hora que você escuta a música? Ah, não, aí acabou. Se eu levantar da cama para dançar, acabou. Vou dormir 5 horas depois. Acabou. Não. Mas, assim, o que é interessante? Aí volta para o processo da mesologia. Eu tenho uma família que tem toda a questão de musicistas, né? Minha mãe se formou em música. Mas isso não quer dizer nada. Minha família é assim, eu não Você sou também assim. não, né? Então tá bom. É paragenética, é um processo paragenético, tá bom. Assim. Vamos devagar. E outra coisa, de Minas Gerais, que é o pior que tem. Aí, ó, ela sabe o que é isso. Ó. Ela não é da minha terra, de Belo Horizonte, mas é Minas Gerais. O povo lá, os musicistas, são tudo tarado. Professor Valdo, eu ia falar exatamente isso, Adriana. Eu sou árabe, meu pai tinha torrefação de café, fui criada pulando em cima de saco de café. Minha família, eu sei que árabe toma muito café. E eu precisei de parar de tomar café, parei de uma hora para outra. Quando eu Na casa de vocês tinha harpa? Harpa não. Ah, então harpa tá bom. não, mas então, tinha piano de cauda. Você tem o prognóstico é bom. Mas uma coisa. Se não tem harpa, está tudo mas bem. só para complementar, o Adriano. Com harpa é pior. É o tal negócio. Não, o processo com harpa é pior. Eu já vi casos que me deu mais trabalho. Não, tinha algumas questões. Tinha violino, tinha... Sei. Violino. Mas em casa também tinha, mas não tinha harpa. não. Agora, já vi um caso com harpa que me deu muito trabalho. Eu não sei o que a harpa tem, mas... Porque, assim... Outra coisa, parece que a harpa também é dos processos mais antigos da antiguidade que tem. A harpa. Então, o que eu vejo assim? Para mim, essas questões... A harpa é pequenininha, aquele negócio todo de mexer. Para mim, a gente estava comentando aí dos meus vícios, né? Então, para mim, tem uma questão minha paragenética, de questões que eu gosto. Tem o processo da mesologia, que possa ter sido um reforço, mas, obviamente, isso é uma questão de uma decisão íntima. Agora, eu posso perguntar que tipo de música popular que é a sua preferência? Música popular... Deixa eu ajudar o homem. Não, preciso saber para ele, ver como é que ele aborda. Sei lá, você está interessado? Nunca se sabe. Entende? Mas qual é o gênero? É mais música pop, né? Pop. Mais música pop. Música que eles chamam de música comercial. Mais música comercial. Internacional. Não. Está ótimo que não é pelo menos as músicas de forró aqui, esse da madrugada.
Já está ótimo. Forró, sertanejo, axé, não. Nada disso. Não. Samba, pagode. Tá bom. Não, samba também não. Agora aqui, estou lutando para controlar meu vício ao trabalho. Como conseguir superar as recaídas? Eu sei que a nossa amiga aqui, ela é psicóloga. É interessante porque uma das questões que eu vejo às vezes no profissional de saúde que tem vício no trabalho, às vezes é o vício até pelo processo do amparador de função, sabe? Porque é tão bom às vezes estar ali com o processo do amparador de função que a pessoa acaba viciada naquele padrão, né? Que ela sozinha às vezes não consegue aquele padrão e com o amparador de função ela consegue. Então, a gente vê, assim, é muito comum, médico, workaholic, não consegue parar de trabalhar, aí a colega estava falando, é psicóloga, então tem muita gente da área da saúde. Tem também o processo do capitalismo, é muito comum também o workaholismo no capitalismo, né? Agora, veja, é questão de frear. Essa questão de trabalho é uma situação que eu vejo assim, obviamente, como todos os vícios, é possível, a pessoa tem que querer, tem que ver o que ela ganha com aquilo, que às vezes ela entra no processo do trabalho, às vezes para não ver questões pessoais, para não ver situações que às vezes fazem ela sofrer. Já vi muita gente entrar no processo de trabalho, às vezes após perda afetiva, às vezes separação, para não pensar no processo, trabalha. Ou seja, é o que a psicologia chama até de sublimação, né? Vamos sublimar o restante através do trabalho. Então, tem que ver qual é a questão pessoal que faz a pessoa entrar no workaholismo. Professora Adriana, isso aqui agora é da Espanha. Em 2007, meu irmão perdeu seu único filho de 8 anos. Ele preenche aquele vazio com muito trabalho, cigarro e bebidas. Poderia nos trazer uma técnica da sua experiência para ajudá-lo? Desculpa, ele perdeu com... Ele perdeu com o filho único com 8 anos, em 2007. Então, hoje ele usa trabalho, cigarro e bebida. Bom, é bom ele fazer a terapia, né? Nesse momento que eu vejo que tem alguns vícios compostos. O ideal nesse caso é internar, né? Ficar na temporada, né? Para valer, não é isso? Cirúrgico, né? A internação seria bem cirúrgica, né? Agora, precisa de tratamento externo pela situação. Há questões psicológicas, químicas, que aí o caso seria de um tratamento mais completo, né? Como funciona o processo do assediador de sugar energia do assediado, através do vício desse em álcool, tabaco e drogas ilícitas? A questão é da consciência energivora. Então, a consciência ela vai atrás da energia do dependente químico. Então, muitas vezes é uma consciência com padrão ex-alcoólatra e que acaba se afinizando com um alcoolista, com um alcoólatra intrafísico e utiliza do processo energético do alcoolista, o alcoólatra, fazendo uso da dependência química, ele suga as energias desse dependente químico. Independente se às vezes é uma droga ilícita ou às vezes é o próprio álcool. É o que a gente até já comentou dos canecos vivos, né? Agora, esse aqui é da Alemanha. Quando a Consim faz reciclagem das garrafas de bebida alcoólicas, o ideal é jogá-las fora, mas o que acontece se a mesma doa esse lixo energético? É um bagulho energético. Então, veja, existem pessoas que fazem artesanatos com garrafas de PET. Agora, é diferente você utilizar ou fazer um artesanato com bebida alcoólica. Existe a questão que a gente falou, da questão do bagulho energético, o processo da energia ligada à questão daquele objeto. Então, aí, veja. Essa senhora é da Alemanha. Da Alemanha. Então, você já viu, né? Cerveja, tal, bia. Exatamente. Não é fácil. Muito, né? Agora, professora Adriana, em Fatologia, página 1, final da 4ª linha de baixo para cima, poderia comentar sobre a fissura do micro-universo consciencial sendo a verdadeira porta de entrada dos vícios?
Para a gente pensar, o vício ele não acontece por acaso. Existe uma tendência pessoal, existe um traço pessoal, uma característica patológica que faz com que a pessoa entre nesse hábito e entre num determinado vício. Tanto é que a gente vê que existem inúmeros tipos de vícios e inúmeros tipos de pessoas. Então, tem pessoas que, às vezes, entram numa dependência química, o outro entra numa dependência do tabaco, o outro entra numa dependência sexual. Isso é de acordo com o quê? De acordo com o traço consciencial. Então, não adianta aquilo que a gente falou anteriormente. A abstinência, ela é um passo do tratamento. A pessoa tem que compreender o que leva ela a entrar naquele vício. Qual é aquela patologia, e ela tem que acertar a patologia. Porque senão ela daqui a pouco vai para um outro vício. Ainda em fatologia, mesma página, no final da terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar sobre as manipulações conscienciais através das pesquisas de fatores geradores de recompensas psicológicas? Uma das questões que levam ao processo do vício é a recompensa psicológica, é a recompensa psíquica da sensação de bem-estar. E muitas vezes até numa melhora, às vezes, do humor. Então, o que a gente vê dentro das propagandas, né? E isso eu me lembro, até na minha época acho que mais ou menos infância, pré-adolescência, tinham algumas propagandas de cigarro que estimulavam o processo da aventura, da sensação de ser jovem, da sensação de ter um prazer. Não sei se vocês vão lembrar aqui, para a gente não falar das marcas, mas tinha uma marca que ele geralmente fazia propaganda lá da pessoa no windsurf. Então, tinham até concursos que eles patrocinavam, concursos de windsurf, chamavam o grupo do jovem, porque o jovem gosta da competição, o jovem gosta da praia, daquela sensação do windsurf. Então, a indústria do tabaco se utilizava daquelas maneiras de como puxar aquele público-alvo, aquele público mais jovem. Tinha uma outra propaganda também de cigarro, que geralmente era um homem másculo, forte, que ele ia num cavalo para laçar algum bicho e aquilo ali mostrava o processo dele, da masculinidade dele. Então, era uma outra marca de cigarro. Então, por aí vai, de como as indústrias elas observam uma tendência da pessoa ou o que aquilo satisfaz psicologicamente uma pessoa para ela fazer uma manipulação e ajudar a piorar a situação do vício. Gostaria que ampliasse os chamados vícios sociais. Por exemplo, o uso do Facebook o dia inteiro, a dependência do telefone celular, que isso aí está dando câncer, eu falei nisso essa semana. Os passeios robotizados no fim de semana, cinema, restaurante, shopping center. A gente até que na listagem, a gente colocou algum desses vícios que você citou. Tem o vício da internet, que é ali o número 24, tem o vício da rede social, que aí foi mais específico pelo processo do Facebook, mais o processo do Orkut, né, o antigo Orkut, que hoje em dia nem é muito mais utilizado, que o Facebook que acabou dominando, né? E o que a gente vê? Às vezes a pessoa ela não consegue deixar de entrar, ela entra no Facebook, às vezes 4 vezes por dia, ela não consegue deixar de entrar no Facebook. Então, isso é um vício de rede social. E tem também aquele vício social que muitas vezes a pessoa ela entra em determinados hábitos e aquilo acaba sendo viciante pelo processo social. A cerveja de todo dia depois do trabalho, que vai fazer um social com a turma do trabalho. Então, são hábitos, né? O happy hour, o clube do whisky. É muito comum determinados grupos, né? Isso mais homens que fazem o clube do whisky. Eles têm garrafas de whisky nos bares, nos restaurantes, então aquela garrafa é para aquele clube. Todo dia o pessoal vai, os homens vão e tomam um pouco daquela garrafa do clube do whisky. Então, esse é considerado mais um vício social. Esta é a primeira vez que eu estou assistindo a tertúlia e entrando em contato com vocês. Muito interessante a explicação a respeito do vício, principalmente porque eu sou viciado em tabagismo. Observei que foi feita uma junção entre o espiritismo, a psicologia, a medicina em geral, criando uma nova terminologia. Gostaria de saber por que essa nova terminologia é difícil de ser entendida. Olha aqui,
você está conversando agora, vai ler primeiro o que é a enciclopédia da Conscienciologia, depois a gente volta a falar. Você não sabe o que é orismologia? Se não for, olha, você tem dicionário aí na sua casa? Olha aí, orismologia. O que é que significa? Aí você vai entender o que é terminologia científica. Isso é muito importante. Toda ciência nova precisa de uma terminologia nova. Quem criou a orismologia foi a própria ciência. A orismologia é o estudo da terminologia técnica. De modo que é isso aí que nós usamos aqui. Eu faço a proposta da Conscienciologia como uma neociência. O povo acha que é uma paraciência, pseudociência ou ciência oculta. E eu mando todos eles visitar a vovozinha. Estou cuidando da minha vida, cada um que se interessa. Agora, como você está chegando, aqui é soco na cara e fratura exposta. Você já fica sabendo como é que é o nosso processo, é da impactoterapia. Agora, o melhor, aí aonde você pegou para ter esse contato conosco, olha que tem o processo da enciclopédia da Conscienciologia. Entre em contato com isso. E você pode começar a ver o que é a Conscienciologia, vendo coisas bem primárias. Por exemplo, tem um livro Nossa Evolução, que você pode fazer o download. Aí você faz. Agora, mantenha a sua heterocrítica e tudo que você achar em cima do assunto. É o jeito de caminhar. Nós somos baseados num negócio chamado descrenciologia, que é o seguinte, é o princípio da descrença. Não acredite em nada nem em ninguém. Nem nisso que eu estou falando, nem naquilo que você for ler. Faça a sua experiência pessoal e tire a sua conclusão. É assim que a gente recebe quem chega por aqui. Muitas graças. Gente, eu entrego então a professora, a doutora Adriana. Na página 3, na legislogia, no item 2 e 3, você coloca as leis do direito influenciando o tratamento da dependência química e as leis do para-direito atuando na valoração dos danos, atenuantes e agravantes evolutivos. Você pode falar um pouco? O que você acha? Eu quero primeiro te ouvir. Mas o que você, a advogada, o que você vê aí dentro do processo das leis do direito na dependência química? Você percebe aí uma evolução? Sim, tem. Não, a evolução eu nem sei, sabe, Adriana? Porque eu vejo tanta coisa errada. Não é minha especialidade, mas a gente vê através dos jornais. Então, não sei se houve uma evolução, porque eu vejo muita gente doente que, na minha opinião, eu penso que precisava estar internada e fica na rua. Né? E muitas vezes por uma questão de proteção legal. Então, assim, não é a minha especialidade. Mas eu queria saber se deve lidar com isso todo dia. Dentro do processo da dependência química, tiveram algumas mudanças aí ao longo do tempo. Né? Principalmente, às vezes, do dependente químico, anteriormente, ele às vezes era pego com X quantidade, e qualquer X quantidade de droga era considerada tráfico. Então, isso era um crime inafiançável. Okay? Hoje em dia, existe uma outra visão da situação de que determinada quantidade que fique considerada para uso pessoal, isso fique obrigatório, um processo de tratamento. Então, hoje em dia, dentro da legislação, não se marginaliza dentro do processo de criminalidade, de colocar como um criminoso qualquer pessoa com determinada quantidade de droga. Antigamente, a pessoa era encontrada com uma quantidade de um bagulho de maconha, um cigarro de maconha. Ele já era considerado um traficante. Agora, ele pode ser considerado, isso tudo depende de como o juiz vai entender a situação de uma pessoa que precise de tratamento. Então, ele não vai para a prisão, ele é obrigado a fazer um tratamento. Então, isso são algumas mudanças que a gente viu dentro da legislação. Agora, dentro da questão do para-direito, vamos só voltar à questão do direito à dependência química, que agora está um pouco em voga a questão das internações compulsórias pela dependência química. Essa lei, ela sempre existiu, uma lei do Paulo Delgado, dentro do processo da reforma psiquiátrica, que você tem alguns tipos de internações. Internação voluntária, quando a pessoa ela topa ser internada, ela tem uma crítica quanto à doença, ela quer ser internada e ela topa. A outra involuntária, que a família solicita, um médico ele avalia que realmente é necessário e é feito então uma internação involuntária. Essa internação involuntária ela tem que ser avisada ao Ministério Público até 72 horas que esse paciente está sendo internado contra a vontade dele.
e aí o Estado tem que fazer uma vistoria para ver se está de acordo, ou foi um equívoco, uma questão de punição ao paciente, e você tem a internação compulsória, que é o que o pessoal tem tentado mais na questão da Cracolândia, que é justamente uma internação, obviamente, com uma indicação médica, tá? E ela é realizada na presença de um juiz. Então, hoje em dia a gente vê isso sempre existiu desde a lei, se não me engano, a lei 10.216, 916, da lei do Paulo Delgado, que é da reforma psiquiátrica, mas hoje em dia estão colocando mais em prática ou tentando colocar lá, principalmente com a questão da Cracolândia lá em São Paulo. Com relação ao paradireito, isso tudo amplia. A questão dos atenuantes, a questão dos agravantes. Você pegar com os réus que esteja ressomada e tem um processo de vício, é diferente de você pegar uma pessoa que fez um curso intermissivo e que tem um processo de vício. Os atenuantes e agravantes são bem diferentes. Então, toda a questão do vício, ela nunca é só pessoal. Ela sempre vai ter um impacto nas pessoas que estão em volta. Então, existe a questão da interprisão através dos vícios. Então, tem que avaliar sempre a questão dos atenuantes e agravantes, da responsabilidade daquela consciência. E aí entra a questão do paradireito, muito maior do que o direito intrafísico. Sim, com certeza. Obrigada. Adriana, aqui, na tua listagem, na página 5, em taxologia, você trouxe aqui uma lista interessante com vários itens curiosos. E eu queria, de novo, chamar a atenção para a diferença entre o hábito e o vício. Por exemplo, você trouxe aqui o item 9, o vício da automasturbação. Depois você trouxe o vício da atividade física, o vício cultural. Então, quando é que o hábito ele passa a ser patológico e criar problema e se tornar um vício? O hábito ele pode ser patológico mesmo não sendo um vício, tá certo? Você pode ter um hábito patológico, sim, mas que aquilo não tem uma frequência, aquilo não causa uma dependência, nem uma mudança mais séria na sua vida. No caso da atividade física, por exemplo, ele é salutar e se torna um vício quando é em excesso. Da atividade física. Isso é muito comum dentro do pessoal dos esportes. É muito comum, às vezes, o treinador chegar e falar assim, olha, por hoje acabou, por hoje chega. Amanhã não tem treino, seu corpo precisa descansar, seu físico precisa descansar. E o esportista ele não consegue, ele vai treinar, porque ele quer passar o limite dele. Ele entra num processo de euforia com a questão de tentar passar o limite dele. Isso é muito comum com o esportista. O vício da automasturbação. O vício da automasturbação é muito comum. Muito comum. A psiquiatria acaba dando um pouco mais de experiência, porque a gente acaba pegando muitas patologias, né? Eu lembro, na minha residência de psiquiatria, lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma colega, era uma colega bem amiga, e aí ela estava toda feliz que ela tinha pego um paciente que tinha um vício de automasturbação e ele estava controlado. Aí ela estava toda feliz, ai, que bom, conseguimos, você sabe, né? Residente é aquele que termina a medicina e vai fazer uma especialização, geralmente de 3 anos. Tá. Então, quando o residente ele é recém-formado, ele consegue ter algumas vitórias ali junto ao paciente, ele fica super empolgado. Então, ela estava super feliz, ai, que bom, ele está conseguindo e tal, não está tendo mais o processo do vício da automasturbação. Mas era uma época que estava tendo um programa numa emissora e que tinha uma mulher que chamava muita atenção e que usava um chicotinho. Para quê? Olha, mas acabou com o tratamento dela. E o rapaz voltou, ela falou assim, mas não é possível, eu não gosto dessa mulher, ela acabou com o meu tratamento. Enfim, é o processo da automasturbação. Isso é muito comum, o vício da automasturbação. O processo da perda do controle. E a automasturbação, ela está muito ligada também ao processo imaginativo, que também faz parte da questão dos vícios. Dobra o problema, né? Oi? Sim. Aí duplica, né? Que além geralmente da falta de controle... está associado ao processo imaginativo. Então, é um vício junto com o outro, e aí vai. E, às vezes, a pessoa começa a ter sérios problemas físicos porque ela não consegue se controlar. Tá. E o vício cultural, Adri, só para a gente... Como é que isso passa do limite?
O vício cultural, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos vícios culturais. A gente pensar na Oktoberfest. Uma tradição. Ela é, inclusive, uma atração turística. Ela é cultural e ela é uma atração turística. O chimarrão é um vício cultural. A semana passada eu estava fazendo uma viagem, eu estava no Nordeste. Então, assim, em plena praia do Nordeste, tinha lá gente tomando chimarrão. Um calor, e a pessoa tomando chimarrão. Esse é difícil de controlar, porque é muito bom, eu sei que faz mal, todo mundo fala. É difícil, mas é por isso que eu não visito muito Porto Alegre. Ela é do Rio Grande. Agora, gente, o vício, dependendo dele, ele pode ser mais difícil ou mais fácil. Mas é bom a gente colocar aqui, se a pessoa quiser, ela muda. Ela entra na abstinência e ponto final. Depende dela. Escuta, nós vamos abrir um parênteses agora, para a gente continuar. Pessoal, boa tarde. Nós pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares na hora da mega euforização. E também para não teclarem os computadores, ok? Obrigada.
que você foi lá? Bom, inicialmente eu tive um pouco de taquicardia, mas eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu fui sorteada. Eu já vim aqui embaixo e foi inesperado, não estava esperando, e aí eu fiquei bem satisfeita de poder participar. Eu senti um pouco de taquicardia inicialmente, relaxei completamente o meu soma, percebi que tive domínio de relaxamento, e eu percebi que mexeu muito no meu frontochakra. Eu senti, inclusive, pulsação involuntária, sabe aquelas mioclonias que dão nessa região dos olhos e tal? Percebi isso bastante intenso, do meio para o final. E eu percebi também que, em um determinado momento, desse meio para o final, expandiu o holochakra. Tive um banho de energia, expandiu o holochakra e senti uma agradabilidade bastante intensa. Está sentindo bem agora? Muito bem. Então tá. E você, como é que foi? Professor, é a segunda vez que eu venho aqui, né? E foi na mesma cadeira aqui. Mas assim, eu percebi assim, muito assim, o meu laringochakra, né? A mexida, aqui uma percepção muito desse lado esquerdo. E também, assim, parece que me mexia assim, muito no meu emocional, sabe? Uma sensação de mexer nessa parte emocional minha, né? Para ver se tem alguma alteração, mas foi o que eu percebi. Você está bem agora? Está bem? Está inteira? Estou um pouco assim... Está inteirinha? Está um pouco ainda. Mas está melhor. Agora, e você, como é que foi? Tudo bem. No início era uma brisa que vinha, assim, como percepção de uma brisa, né? E aí o fronto e o nucal começaram a pulsar. Depois também o laringo. E no final parece que eu entrei num EV assim, espontâneo. Foi bem legal. Interessante também que eu estou já há alguns dias com a tosse chata, aqui, que eu estou usando própolis, né? E eu fiquei preocupado, falei, só falta dar um excesso de tosse aqui. Eu nem lembrei na hora, só alguém que tossiu que eu lembrei, mas não senti. Não houve tosse nenhuma, não? Não. Eu, pelo menos, não escutei, né? Divino. Você está bem agora, né? Estou bem. Qualquer coisa a gente chama vocês aí, tá?
foi na mão? Bom demais. É. Valdo, eu percebi que a energia me trespassou logo assim de cara, mas eu tinha convidado hoje uma pessoa para vir aqui e a pessoa não veio. Claro que se viesse eu teria convidado para participar, mas eu senti que desde que eu fui chamada tinha relação com a pessoa que eu convidei para vir aqui foi. hoje. O atendimento, que ela teria sido beneficiada também. Cabeça, o trabalho na cabeça enorme, muito bem-estar, tudo de bom. Agora, como é que foi lá para você, Tárdia? Bom, eu ainda estou voltando, né? Foi muito forte. Aqui no meio, uma bola, como se fosse uma fogueira dourada subindo aqui. E o coronochakra bem ativado, né? Pelo frontochakra, unindo essa fogueira, essa bola de luz dourada subindo aqui, no meio de nós quatro. Passando pelo coronochakra e descendo até a base da coluna. E isso foi uma energia que subia e descia constantemente. Isso estava acontecendo não só comigo, mas eu via claramente isso acontecendo com nós quatro. E essa fogueira foi expandindo até chegar ao teto. E envolveu todo o tertuliário. Foi assim interessante. E no meio, claro, né? Quem estava aqui no meio era a Merite. Você está sentindo bem agora? Muito bem. Tá. E você, como é que foi lá? Passa isso. Bom, professor, no começo eu senti muita energia, a energia muito forte, vindo em direção da gente, e era como se papéis estivessem voando. Voavam papéis voavam, e era como se a história fosse se acabando. E depois eu vi ela mexendo num cesto cheio de serpentes. Tirou uma, tirou duas, tirou três, tirou quatro, tirou 5 serpentes, depois ela esticou os braços para cima assim e ficou muito feliz. E deu muita energia para ela. Eu não sei se ela se libertou das serpentes, ou o que foi. Parece que tem muita serpente para tirar. E uma sensação... E quando eu estava sentada ali, teve os 3 primeiros aqui, eu senti meus 2 ouvidos tamparem e 2 consegues atrás dos meus ombros, e que foram assistidas, foram levadas, na hora que eu estava sentada ali. Quer dizer que você está trabalhando. Até uma fera, você está vendo aí? A gente que acabou de chegar desse jeito. Muito bom. Foi essa sensação. Mas, olha, qualquer coisa a gente chama vocês aí para ceder energia. Gente, eu devolvo, então, a nossa professora Adriana a vocês. Adriana, Tânia Guimarães de novo. Página 6. São itens da sua taxologia, tá? Vamos começar com 46. Vício de contradizer? Isso. Isso. Aquela pessoa que é sempre do contra. Então, ela já tem um hábito de pensar que é sempre, na hora que a pessoa está falando alguma coisa para ela já está preparando. Não, mas isso aqui. Não. Às vezes ela fala, não, mas isso... Ela repete a mesma coisa que o outro disse, mas ela fala, não mais, não mais. Então, é interessante esse vício de comunicação, que é o vício da forma dela pensar. Então, ela já entra, às vezes, com palavras contra, mas, às vezes, ela vai dar a mesma ideia, a mesma situação, o mesmo contexto. E é interessante a pessoa começar a avaliar isso, ou perceber isso, se ela faz, porque, às vezes, essa situação dela, o tempo todo, ela já ir contra aquela ideia, entra num processo de neofobia, um processo de rigidez e, muitas vezes, de bradipsiquismo. Porque ela está sempre ali
no negativo e ela começa a ter o processo de lentificação pela própria rigidez de ideias, né? O próximo é o 81. Vício estilístico. Vício O que é isso? Vícios de forma de escrita. Às vezes a pessoa tem uma forma de escrever mais rebuscada, mais poética, mais em prosa. Então, são determinados vícios de escrita. Né? Então, a pessoa avaliar a forma com que ela escreve. Isso não quer dizer que aquela forma que ela escreve, o que eu estou chamando a atenção, é quando aquela forma ela não é produtiva. Então, é uma forma mais rebuscada, às vezes ela inverte a frase, ela coloca o objeto antes do sujeito, ela tem uma tendência a fazer frases invertidas, isso mostra, às vezes, uma falta de linearidade. Então, são alguns vícios de estilo para a pessoa avaliar como é que ela pensa, como é que ela formula a ideia dela. Então, vale a pena dar uma olhada nisso também. Se existe algum vício de estilo, algum vício de escrita, que isso dificulte e seja não funcional. Okay? E depois o 82, vício familiar. Logo abaixo. Vício familiar. Vício, muitas vezes, estimulado pela própria família e que você observa aquele vício em vários componentes da mesma família. Isso pode ser por um processo genético ou, às vezes, até pela própria mesologia. A questão da bebida. É muito comum você ver o alcoolismo em vários membros de uma família. O alcoolismo ele tem um processo genético também, mas existem outros vícios, por exemplo, vícios do tabaco, que às vezes é pelo processo, terminamos de almoçar ou terminamos de jantar, vamos aqui para a sala fumar um charuto, ou fumar um cigarro. Então, às vezes, isso a própria família tem já essa tendência, esse vício. Você vê que várias pessoas da família, isso acaba sendo quase um ritual que virou um vício. Então, ok, muito obrigada. Oi. Eu queria perguntar duas coisas para você. A primeira é sobre esse processo familiar, às vezes codependente, que a gente observa. Então, a família, às vezes, ela mantém esse processo, ela tem algum ganho secundário em relação a isso, e às vezes a gente observa essa codependência. Como é que faz para tratar isso? Está falando da questão da pessoa, a família, algum familiar, ele acaba de alguma forma estimulando aquele vício no dependente. Isso. Está falando do alcoolismo? Alcoolismo, drogadito. E é a codependência. Tem um ganho secundário por trás daquilo. Ou aquele familiar que não encara o problema e não leva para tratamento, não ajuda no tratamento. Eu acho que vejo assim que são algumas situações distintas. Tem, às vezes, aquela mulher que ela nem quer dar bola para o cara, mas vive do dinheiro do cara, então, se ele bebe, chega tarde em casa e dorme no sofá, para ela está uma maravilha, né? Porque a questão do ganho dela ali, às vezes, é questão financeira e nem quer dar bola para o marido. Então, isso é um tipo de, digamos, negligência e até, às vezes, alguns estímulos que a pessoa se mantenha naquele vício. A outra é a pessoa, às vezes, ela tem uma patologia, existe uma patologia familiar, às vezes existe uma patologia psiquiátrica familiar, e o núcleo, às vezes, que aparece, o que desponta naquela família, às vezes, é o dependente químico. Mas existe toda uma família patológica que a patologia da família fica secundária, uma vez que o que chama mais atenção é a dependência química de um membro daquela família. Então, às vezes, isso é confortável para a família, porque ela não vê as patologias dela, uma vez que tem uma patologia em um membro que chama mais atenção. Agora, por outro lado, a gente vê também aquele familiar que dá um suporte, aquele familiar assistencial, aquele familiar que ele não se acomplicia com o processo patológico e tenta fazer até o limite dele possível para ajudar aquela consciência. E nisso a gente vê que tem alguns grupos, até tem aqui na listagem, na página 5, das associações, que você tem ali o número 2, o Al-Anon, que é justamente para familiares e amigos do alcoólatra. Você tem ali o Alatim, que é justamente para os jovens que têm familiares ligados ao processo de alcoolismo.
Então, essas pessoas familiares, às vezes, é o esteio e é a âncora para ajudar naquele processo. Porque o dependente químico, se ele não tiver esse apoio familiar, um apoio social, ele por si só fica difícil. E a outra questão que eu observo muito, que é o vício da beleza hoje em dia, né? Então, a beleza pela beleza, os processos, os tratamentos, as cirurgias plásticas, o botox, de uma forma muito exacerbada, né? Aquela paciente que tem uma microestria e que faz daquilo um grande problema. Então, eu vejo isso uma dificuldade no meu dia a dia, às vezes, de abordar, de como ajudar essa pessoa a entender. Tudo bem, a beleza ela é importante, mas ela não pode se fazer disso a coisa mais importante da vida dela, né? Como que a gente pode abordar isso? A sua área, que você é dermatologista, você entra muito nesses aspectos da estética, quando ela deixa de se tornar a vaidade para o processo excessivo do vício. A gente vê algumas questões relacionadas a isso, nesses vícios, né? Até aqui no trinômio, na página 3, no quarta linha, o trinômio competitividade, vaidade, narcisismo. Então, entra o processo da beleza, às vezes, a qualquer custo. Então, a pessoa faz de tudo possível e imaginário, e às vezes ela vai no profissional, o profissional não atende o que ela precisa, porque o que ela precisa, ela não vai conseguir. É uma insatisfação muito grande, que muitas vezes é uma insatisfação consciencial, intraconsciencial, que ela projeta para a questão somática. Então, você vê isso na síndrome de Adonis, que é geralmente um homem que faz musculação, procura hipertrofia muscular o tempo todo, a questão do vício pela hipertrofia muscular, isso é comum, é aquela vaidade ao extremo, o narcisismo. A questão da estria, que você comentou, até acho que eu sei o que você está falando, e é interessante que aí, às vezes, no caso, entra até aquele transtorno dismórfico corporal, que justamente a pessoa tem um pequeno defeito, mas aquele pequeno defeito vira o corpo dela inteiro. Então, para a dermatologia, para os dermatologistas, é uma dificuldade, porque vocês ficam como os incompetentes, né? Porque vocês não conseguem resolver o problema daquela pessoa, porque, na verdade, é um problema consciencial ou intraconsciencial. Existem também aquelas pessoas que fazem várias cirurgias plásticas. Tem, inclusive, gente que faz anualmente cirurgia plástica, e eu já conheci pessoas que queriam ganhar uma cirurgia plástica todo aniversário, né, que é justamente aquela busca para a perfeição que deixou de ser uma questão saudável, e sim um processo mais de vício da questão somática. E chama a atenção que a maioria dos vícios, eles têm a questão somática, né? Geralmente o somático e o processo emocional junto. Mas eles geralmente estão dentro da questão somática. Aí entra as tatuagens, que também pega a sua área da questão da dermatologia. Professor Valdo. Professor, aqui no B. Sobre o seu verbete de hoje, quais sugestões o senhor daria para que haja assim, o maior aproveitamento dessa relação intergeracional, principalmente do jovem com o idoso e vice-versa? Eu acho que aí o idoso é que tem que ter iniciativa, porque ele tem mais experiência. Então, ele tem que predispor o diálogo com o mais jovem. E o mais jovem, tirar partido do idoso naquilo que ele tem de experiência. Porque o processo todo é o seguinte: o jovem que se cuidou durante a juventude, ele vai ter uma maturidade feliz. Aquele que criou muito problema, se ele chegar à maturidade, não vai ser tão, porque ele vai chegar avariado. Então, é muito importante esse diálogo para a pessoa ver. Em matéria de a intergeração, é ver o que acontece no início e o que acontece no fim. Tudo depende da fase mais jovem. Se a pessoa não se cuidou, se ela exagerou, tudo aparece depois. Agora, o pior não é isso. O pior é a hora que acontece isso, independente da vontade da pessoa. Eu, por exemplo, eu tive um acidente, já fazem mais de 40 anos. Eu estava na metade da minha idade biológica. No entanto, eu tenho todas as consequências negativas do acidente até hoje. Não tem jeito. Meu lado esquerdo todo eu tenho problema.
Então, isso tudo a gente tem que notar. Não é só, às vezes, a vontade da pessoa, mas os próprios acidentes, as intercorrências, elas carregam para que o processo da maturidade não seja tão bom. Agora, no meu caso, com tudo isso, eu acho que a minha maturidade é boa, a minha disposição, as coisas todas, porque eu soube me disciplinar. Eu procurei me disciplinar. Você está entendendo? Para saber o que quer que se passe. Agora, o que eu vejo é isso. A iniciativa intergeracional deve ser da pessoa mais de idade. Que é ela que tem mais experiência, ela que tem o jogo de mando nessa dialética, nesse diálogo. Entende? Obrigada. Aqui. Olha, nós esperamos, então, mais uns 100 verbetes da sua parte. A psiquiatria é enorme. Tem muita coisa que você pode trazer para a gente. Esperamos isso aí, que nós todos precisamos. Aqui tem um monte de seus pacientes. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Mara, curso Retrocognição, Josiele, Conselho dos 500, Laís, Escola do Parapsiquismo, Neida, Campo Pesquisístico Interassistencial, Nilma, Acoplamentário. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Informar ao pessoal cujas assinaturas vencem no mês de maio. Nós já enviamos uma mensagem informando sobre o dia que vence, a data e as formas de fazer a renovação. Também o pessoal cujas assinaturas venceram nos últimos meses, é um grupo bem grande ainda que não renovou, a gente informa que está muito fácil você fazer a sua renovação. Você, se puder pessoalmente, vai na recepção do CAE, que em poucos minutos você faz a sua renovação. Se não puder pessoalmente, você tem a opção de ligar e por telefone, com cartão de crédito na mão, você faz a tua renovação também em poucos minutos, de uma forma muito prática, muito fácil. É no 45 3525 2652. E também no site do Programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org, com o cartão Visa, você pode fazer também a sua renovação. Aceitam os cartões Visa, Master e Amex em 12 vezes. Está muito prático, né? Muito facilitado para todos que quiserem fazer a adesão ou a renovação da assinatura para continuar contribuindo, mantendo todo o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da CIP, eu convido para o curso Retrocognição. O curso será ministrado pelo professor Marconi Maia e pelo professor Mário Oliveira. Ele abordará as características da retrocognição, as repercussões das vidas pretéritas, os mecanismos de rememoração e fatores desencadeantes, entre outros. O curso ocorrerá no dia 19 de maio de 2013, na sede da CIP no Discernimento. O horário é das 8h30 às 18 horas. Informações pelo telefone 2102 1421, código de área 45, após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@cip.com. E é um curso sem pré-requisitos. Obrigada. Boa tarde. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os conselheiros a enviarem assuntos que sejam de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, que se realizará no dia 23 de junho de 2013, num domingo, das 15 às 17 horas. Gente, é importante, antes de vocês participarem dessa reunião, dessa assembleia, dia 23 de junho, que é o mês que vem, vocês colocarem as sugestões de pauta dentro da caixinha que está na entrada do tertuliário, e esse tipo de sugestão pode ser desde uma criação de uma praça, ou a segurança, ou algum benefício que possa trazer para a comunidade, para a CCCI, mas para o bairro como um todo. É importante que vocês façam sugestões para que nós, do Conselho, possamos levar para a Assembleia, dia 23 de junho, e votarmos os temas importantes. Sem a colaboração de todos, não é possível a gente fazer a Assembleia em junho. Outra coisa, para quem mora fora,
mas que tem vivência aqui, ou que é do conselho, mesmo que mora em outra cidade, pode enviar as sugestões para o e-mail. Qual que é o e-mail? É o conselho500@gmail.com. Repetindo, conselho500, o número 500, @gmail.com. Então, a gente está contando em maio, agora até junho, com a colaboração de vocês. Por favor, divulguem, mandem sugestões pelo e-mail ou coloquem na caixinha aqui no tertuliário, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Se você tem como uma das suas prioridades o desenvolvimento parapsíquico, nós convidamos para a Escola do Parapsiquismo com a terceira turma que começa em julho próximo. Essa nova turma tem a apresentação de uma nova metodologia com base no desenvolvimento de competências parapsíquicas, o conhecimento, habilidade e atitude no emprego do parapsiquismo lúcido e assistencial. Um dos objetivos da escola é aproximar teoria e prática, através de experimentos, avaliações, registros e feedbacks. O curso se dá em 3 módulos, ao longo de aproximadamente 1 ano. Cada módulo tem duração de 5 dias. O primeiro vai de 15 a 19 de julho de 2013, o segundo de 8 a 12 de janeiro de 2014 e o terceiro de 6 a 10 de agosto de 2014. Para mais informações, na recepção do CAEC, pelo DDD 45, número 3525-2652, ou envie e-mail para caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A PREIC Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia para Cirurgia, convida você, pesquisador ou pesquisadora, interessado em qualificar a sua interassistência e metodologia de pesquisa, a participar do curso Campo Parapesquisístico Interassistencial, que vai ser realizado nos dias 15 e 16 de junho próximo, sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. Será um curso de imersão e terá o seguinte cronograma. Dia 15, na parte da manhã, haverá um campo bioenergético no Salão das Dinâmicas do CAEC, onde os participantes terão a oportunidade de fazer acoplamentos interassistenciais e também registro das suas parapercepções. No dia 15 à tarde e 16 pela manhã, no discernimento na sala lazer, será a parte prática, onde os participantes serão orientados quanto aos levantamentos dos dados anotados. Então, haverão diversas técnicas onde a pessoa poderá realizar a objetivação dos dados, intersubjetivação, levantamento de evidências e fundamentação a partir do levantamento de hipóteses. E 16, à tarde, também no discernimento, haverá um estudo de caso. Este curso oferece apenas 40 vagas. E também é importante lembrar que a renda deste evento vai ser destinada ao lançamento da IC Ectolab. Para maiores informações, busque informações no CAEC, na recepção do CAEC, ou pelos telefones, código de área 45, que são os seguintes: 35 25 26 52, 8802 59 48, 9922 0800. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. Você já reflete a respeito da necessidade de melhoria constante quanto ao nível de autopensionização proevolutiva? A participação no acoplamentário nos dias 17, 18 e 19, com os EPICONs Everton Santos e Leonardo Firmato, cujo tema é extraterrestriologia, vai promover reflexão profunda a consim que vivencia o trinônimo, acolhimento, orientação, encaminhamento. Inscreva-se hoje e participe na próxima semana do Labor Grupal Acoplamentário. Participe. Esperamos você. Obrigada. O verbete da manhã é Paraclínica, especialidade Consciencioterapia. Autor, professor Eduardo Martins. Obrigada e boa tarde a todos.